Obrigado, Senhor, por mais este dia, pela alegria do aprendizado, que possibilita que nós nos tornemos criaturas melhores, pela compreensão das leis espirituais, que favorecem a renovação de nós mesmos, com base numa decisão consciente, serena, que representa uma opção daquilo que nós como espíritos desejaremos construir em nosso próprio caminho. Ao longo dos milhares de anos em que temos vivido, o estágio primário do nosso conhecimento e da nossa inteligência mantinha em nós mesmos o medo do desconhecido como um fator intimidatório. O comportamento infantil daqueles que se dirigiam aos criadores superiores, representando a divindade, como se fôssemos os que deveriam servir cegamente, agradando-os, dando presentes, cada um em uma crença particular, em um povo distinto, acreditando num Deus que dava o seu nome a tudo aquilo que era para ser temido. Porém, à medida em que o esforço da divindade, encaminhando para a humanidade, seres cada vez mais bem dotados do ponto de vista da maturidade espiritual, para transformarem a mente, para ajudarem a abrir o pensamento, para permitir que através de todos os séculos decorrentes da fecundação cristã a respeito das verdades do céu, nós pudéssemos, por fim, debutar na condição de espíritos adultos, mesmo que no começo desta jornada adulta, para compreendermos como somos agentes do nosso destino, não vítimas dele, como nós mesmos podemos transformar o nosso amanhã, não apenas ter que sofrê-lo, que é o que costuma acontecer com os seres inconsequentes. Obrigado, Senhor querido, por ter enviado para esclarecer-nos o Consolador prometido, esse Espírito de verdade, que longe de pressionar a ignorância para que ela tema o que não conhece, ajuda a promover o entendimento das leis para que ela compreenda o que é melhor para si mesmo. Por isso, mais uma vez, querido Mestre, nós cantaremos do fundo do coração a nossa gratidão. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento, mais de 400 pessoas nos assistem na transmissão ao vivo, que a TV Alvorada Espírita já há algum tempo iniciou com o encontro de hoje, nos avisos que a nossa irmã Mara já aqui ofereceu, e que agora poderemos também trabalhar algumas coisas importantes para a compreensão espiritual de muitos dos problemas ou das condições em que estamos vivendo. Antes, gostaria de considerar a relação que nós temos com os seres superiores, a quem chamamos de nossos guias, nossos espíritos exemplos, nossos santos, aqueles seres que as religiões adotam como sendo referências. E tanto quanto a eles, as diversas crenças que os homens já cultivaram ao longo de suas vidas, com a finalidade de lhes dar, a princípio, uma visão um pouco mais profunda da sua própria essência. É estranho considerar, para os que nunca pensaram sobre isso, que tanto os seres muito avançados tecnologicamente e socialmente, civilizatoriamente, se ligam a uma crença, quanto os seres selvagens, os que vivem na floresta, que não tiveram contato com civilizações, cada qual reverenciando algo superior à sua maneira de interpretar. E em todas as civilizações por onde nós vamos transitando o pensamento, vamos encontrar a vertente que liga o indivíduo a uma força superior, a algo que ele reverencia. Inicialmente, poderemos considerar essa reverência como uma dependência, como uma coisa que você não entende direito, mas que deseja compreender e se tornar amigo. Quando estudamos as fases evolutivas do pensamento do ser humano, encontramos um período chamado de período fetichista,
no qual os homens relacionavam todos os eventos da natureza a divindades. Aquilo que eles não entendiam, atribuíam a deuses, forças muito potentes que certamente o homem não dominava. E isto faz com que nós, voltando na história humana, encontremos o homem primitivo ligado a estas energias ou estas realidades que eles dependiam e que eles queriam, de uma certa forma, compreender. À medida que o homem melhorou a sua capacidade de observação, ele percebe que os fenômenos da natureza não são casuais. Não acontecem assim de vez em quando. Eles são causais, eles têm uma sequência lógica. Então o homem percebeu que, olhando as estrelas, elas se movimentavam de uma forma muito definida. Os antigos eram capazes de prever com certa exatidão os eclipses. O nascer do sol a cada dia em uma determinada posição fez com que eles pudessem medir a duração dos períodos de frio, de calor, de chuva. Então já não podiam mais atribuir os fenômenos da natureza a deuses. O Deus do vento, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do fogo. Porém, isso não resolvia o problema. Porque uma vez que estas coisas aconteciam na ordem natural, surgia então a nova questão: quem gerou a ordem natural? Quem fez que tudo isso funcionasse? É por esse motivo que, por mais que tenham tentado, em determinados períodos humanos e em alguns agrupamentos isolados, negar a existência de uma inteligência superior e soberana, isto jamais se tornou algo comum no pensamento coletivo. Porque certamente, mesmo esses que negam, não têm como explicar como as coisas se construíram, como as coisas são tão perfeitas, como é que o caos poderia gerar a perfeição. Leon Denis, em um dos seus livros, filósofo do espiritismo mais conhecido, ao tempo de Allan Kardec, um pouco depois, diz: como é possível que você, ao atirar as letras do alfabeto ao acaso, produza um poema? É muito pior do que isto, observar qual é a maneira pela qual os que não acreditam em nada tentam dizer que o nada é que gerou a exatidão das leis que nos governam. Então, deixemos de lado esta pequena minoria que faz muito barulho, porque deseja, com este ruído, iludir o pensamento daqueles que ainda não têm uma noção muito clara das coisas e que, por uma forma de comodismo ou de preguiça, às vezes até acreditam, porque é mais interessante, mais conveniente. A estrutura material da vida sedutora faz com que as pessoas gostem de desfrutar, e então é mais fácil dizer: não existe nada. Então esta é uma tentação para a qual só o raciocínio lúcido e coerente pode opor uma barreira para não estragar dentro da cabeça da pessoa aquilo que realmente pode levá-la a uma condição melhor. Todos os que acreditam no nada terão que enfrentar o fim da vida. E para aqueles que acreditam nisso, não há consolação possível. Quando eles estiverem na UTI esperando que os aparelhos sejam desligados, vão perguntar: mas por que eu vivi? Qual é a lógica da existência? Por que eu tive filhos? Por que eu amo meus netos?
Por que eu estudei? Por que eu aprendi coisas? Para isto agora? Para acabar? Esta é a angústia. Que por não serem sérios intelectualmente, na análise dessa questão, os que defendem a não existência soberana da inteligência paterna vão ter que explicá-la. Ou vão ter que se deparar com o vazio, com o nada, o não ser. E obviamente, esta expectativa será ainda pior, depois que eles perceberem que eles continuarão sendo. E será ainda pior, por quê? Porque enquanto estavam vivos num corpo, desperdiçaram as chances. Jogaram no lixo as oportunidades, se preocuparam com o garfo, com a bebida, com o fumo, com o prazer, com todos os excessos. Para depois descobrirem que tudo isto que escolheram produz efeito. Produz efeito. Ora, é exatamente aí que nós questionamos a inteligência. Das criaturas que vivendo num mundo que é causa e efeito constantes em nossa vida, não somos capazes de ver esta mesma causa produzindo efeitos. Depois da barreira do cemitério. E achamos que isto vale bem e é correto até o enterro. E depois do enterro vem o nada. Ora, para que então existe o antes? Se o nada é o que vem depois. Qual é o raciocínio lógico mais coerente que possa explicar que todo o conjunto emocional, todas as experiências que cada um desenvolveu, todo o aprendizado, toda a cultura, todo o afeto que você gerou e foi estimulado a viver, termina e acaba para sempre? Qual é a lógica disto? No mundo que é eminentemente lógico, regido por leis perfeitas, não pode existir. Pode você assumir que você é um preguiçoso mental, que você é uma criatura despreparada, que você não tem vontade de pensar nisso, até a hora que você fique velho ou doente. Ótimo, assuma isso. Mas entenda que você pode estar muito errado. E se você é inteligente o suficiente, seria muito bom você conhecer também a outra hipótese. Porque vai que de verdade você não está certo nas suas decisões. Você terá pelo menos algo para pensar. Então as religiões, explorando esta ligação natural do efeito em relação à causa, natural. É natural que o efeito se reporte à causa. Nós somos o efeito de uma vontade soberana. Estamos ligados a essa vontade, não importa que religião você tenha. Não foi na granja que você encontrou a vida. E mesmo a vida que está na granja não foi a galinha que inventou-a. Quando você então compreende que você é causa de um efeito, você começa a analisar a sua realidade de um outro modo. A igreja, depois, foi transformada pelos próprios interessados em diminuí-la, em emburrecer os fiéis, num sistema de peditório. É como a feira que no bairro que você mora, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias acontece. Interdita uma rua e um monte de barraca para você comprar verdura, ovo, farinha, apetrechos de casa. Você vai lá de manhã comprar coisas. Foi nisso que transformaram a nossa ligação com a divindade. Num lugar, num momento em que você vai pedir coisas ou comprá-las. Sem que você precise pensar a esse respeito. Este mecanismo não é casual, ele foi pensado para manter as pessoas escravas da ignorância
e da opinião daqueles que ela vai ouvir. Como se fossem os doutos, como se fossem os mais preparados e mais letrados para interpretar a vontade de Deus. Como se isso pudesse existir. Porém, nossos pais, nossos avós nos ensinaram a reverenciar estes momentos de elevação, o que é muito bom. É muito bom. Não por causa de uma dependência racional, irracional, melhor dizendo, do indivíduo em relação à crença que ele adotou, mas porque é o único momento ao longo de um dia inteiro ou de uma semana inteira em que nós nos aproximamos da causa. Fora o momento que você vai na igreja, raras vezes você reverenciou a causa da vida. E quando foi à igreja fazer isso, muitas vezes também não foi reverenciá-la, foi pedir coisas, foi pedir favor, foi ver se a sua vida melhora. Mas ainda assim, você tem por alguns momentos uma ligação com algo superior, que fica tentando explicar para nós determinadas coisas, que fica nos chamando a atenção para determinadas leis, que dizem respeito à nossa conduta na terra. Mas a maior parte das pessoas não está interessada nisso. Está interessada apenas em se dar bem. Por isso que inventaram este tipo de cerimônia religiosa. A religião não vale pelo seu conteúdo de ilustração da inteligência. A religião vale para a maior parte das pessoas pelo ritual no qual elas se metem, achando que é isto que Deus quer. Que com isso Deus se satisfaz, fica feliz e nos protege. Raras pessoas vão na igreja, a igreja que escolheu, achando que ela é igual à igreja do vizinho. Que a sua cerimônia, o padre que ela escuta, o pastor que fala lá a pregação, é tão bom quanto o outro do outro bairro. Ora, se todos estão falando sobre a mesma coisa, sobre a mesma força criadora, sobre os mesmos, inclusive, os mesmos textos bíblicos, por que motivo nós não visitamos uma igreja em cada semana para ver, para ouvir, de bocas diferentes? Porque nós não estamos interessados em aprender nada com a religião. Boa parte dos que se dizem fiéis estão interessados apenas em cumprir um ritual. Porque foi isso que você aprendeu. Foi isso que você ouviu dos seus antepassados, porque seria uma heresia se você parasse de ir. Mesmo que você fosse uma mula que frequentasse uma igreja. E continuasse a ser mula depois da missa. Ah, você pelo menos seria uma mula benta. Mas não deixaria de ser uma mula. Os esforços espiritualizantes que a terra recebeu estão muito além de converter os lugares onde as pessoas se reúnem em assembleias, como é o nome de eclésia. Eclésia em grego é assembleia. Em assembleia de pessoas que não pensam, que estão indo lá mumificadas, para continuarem mumificadas depois que saem dali. E acham que por uma semana estão protegidas. Ah, já fiz a minha parte, agora Deus faz o resto. Você fica 20 minutos, 30 minutos, 1 hora numa cerimônia, 1 hora numa semana. E acha que em todas as outras 24 horas, vezes 7 menos 1, Deus tem que estar atento a você. Ele tem que cuidar de você. Você é apenas o Senhor que Deus, o súdito, tem que proteger. Não há lógica nisso. Mas quem é que pensa? Ninguém pensa. Porque estamos acostumados a viver assim. E aliás, é importante que se diga
que muitas pessoas frequentam a religião espírita imaginando que é a mesma coisa. Imaginando que vão encontrar aqui também o mesmo momento em que tem alguém que fala, depois você escuta, depois você repete, depois você vai lá, em vez de beijar a mão do padre, em vez de pagar o dinheiro para o pastor, você recebe um passezinho, um copo d'água e vai para casa bento, de novo. Mas não é. Não é assim. Porque neste caminho não há cerimônia, não há ritual. E o que há, na verdade, é um chamamento a você mesmo raciocinar, a você mesmo pensar, a você mesmo olhar para o que você está querendo. E é aí que nós, de novo, nos aproximamos da divindade. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O primeiro livro que o Consolador Prometido editou para trazer ao mundo racional, lúcido, orientações a respeito de como funciona o mecanismo do universo, só poderia começar com esta pergunta: que é Deus? Que é Deus? Não é quem é Deus. Porque a pergunta quem quer dizer que homem é Deus? Não, Deus não pode ser um homem como nós. Nenhum homem pode ter a arrogância de achar que é Deus. Que coisa é Deus? É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Uma vez que todos estamos vivendo uma relação de causalidade e não de casualidade, não é o acaso, nem a sorte, nem o azar que criou tudo, mas é uma causa. Vamos perguntar qual é a causa de todas as coisas? É a primeira pergunta. Que coisa é Deus? Que os Espíritos respondem: Deus é a inteligência soberana do universo. Não é um carro, não é uma casa, não é um skate, um patinete, uma bicicleta, uma TV a plasma, uma Smart TV, não é nada. Deus é inteligência soberana do universo. Não há uma inteligência maior do que esta. Depois vem a continuação. Uma inteligência que é a causa primeira de todas as coisas. É a primeira causa, de onde tudo se origina. Deus é a inteligência soberana de onde tudo se origina. Não existe nada que se origine sem a sua ação, sem o seu querer. Bom, uma criatura inteligente como nós, a princípio, se relaciona com o mundo de uma forma inteligente. Você vai à padaria, vivendo numa sociedade em que o dinheiro compra as coisas, você precisa ter dinheiro. Você não vai à padaria sem dinheiro. Você não chega para o padeiro e fala: eu quero 5 pães desse, mais essa torta, mais aqueles pastéisinhos ali, mais 1 litro de leite. Aí o homem reúne tudo e fala: está aqui a conta. Fala: mas não tem dinheiro. Você não vai à padaria sem dinheiro. Porque você conhece a lógica das coisas, mas você vive isso de uma forma tão automática que você não pensa. Você já sabe que você, inclusive, alguns já fazem até a conta. 5 pãezinhos, está custando não sei quanto, dá para eu comprar com esse dinheiro, dá para comprar 5 pãozinhos, uma torta, mais uns pastéisinhos e 1 litro de leite. Você já vai com o dinheiro pronto. Porque você frequenta aquela padaria, você sabe o preço das coisas, mais ou menos, então você tem o hábito e você já sabe que com R$20 você paga aquilo. Você não vai perder a viagem. Você não vai à padaria fazer o pobre do padeiro, do funcionário trabalhar para você reunir tudo, botar o saquinho cheio de pão, pegar o leite, embrulhar a torta e depois fazer: não tem dinheiro. Devolve tudo aí para a prateleira. Porque não é lógico. Você funciona com base em lógica, com base naquilo que você sabe e você imagina que possa acontecer. Quando você vai comprar alguma coisa que custa caro, antes de você comprar, geralmente as pessoas pensam: quanto que custa? Eu posso comprar à vista vai ter desconto,
Não vai ter desconto se eu comprar em 12 vezes? Quanto que vai ter por mês? Por mês eu tenho um salário X. Aí entra o joguinho, né? Com o meu salário X dá para eu comprar parcelado e eu pago. A princípio dá, teoricamente. Mas onde é que você colocou a interrogação dizendo, e se você for demitido? Como é que você vai pagar? Sem o salário. Não, mas isso não vai acontecer. Isso não é lógico. Isso é uma perspectiva, isso é uma estimativa, isso é um sonho, é um desejo que não tem base racional. Pode até ser um prognóstico, uma probabilidade. A probabilidade de você ser demitido é, sei lá, de 25% num total de 100. Mas e se for? Trabalhou com isto? Alguns usam a mente lógica para fazer uma previsão e não entrar em um problema, não entrar em uma surpresa que não era de Deus, que você tinha que esperar, era de você mesmo. Era das contingências onde você está metido, porque por mais que você seja doutor da inteligência, o seu patrão também tem uma cabeça que pensa, independente da sua. E para ele pode ser que você tenha que ser demitido, e daí? É da regra do jogo em que estamos. Você deveria ter levado em conta isto, ao invés de ter feito uma conta que você só poderia pagar com o seu salário. Portanto, neste momento, você não agiu como uma criatura lógica. Você agiu como uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que viu o cunhado com aquele negócio e você também não quis ficar por baixo. Você quis dar um passo maior do que a perna se arriscando. Não porque você tem inteligência e essa inteligência de repente não existe mais. Não, mas porque você colocou antes da sua capacidade de analisar friamente o seu ímpeto, o defeito de comparar-se com os outros, o querer não ficar por baixo, que a nossa inteligência é capaz de perceber. Cada um de vocês que está aqui é capaz de se analisar e saber se você é egoísta, se você é vaidoso, se você é uma criatura dessas arrojada ou se você é um tonto. Cada um de vocês é capaz de pensar sobre você mesmo. Só que você não gosta de fazer isso em relação a você, você gosta de fazer isso em relação aos outros. Para julgar os outros, nós usamos a nossa lógica. Mas para se auto-julgar, nós não gostamos dessa lógica. Porque ela vai nos reter em determinados impulsos. Ela vai lutar contra nossas inclinações e nossos desejos. E a gente não quer muito isto. Portanto, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de forças malignas que querem fazer você sofrer. Não, estamos falando de nossa capacidade de pensar e a nossa vontade de não usá-la. Que nos faz vítima de nós mesmos. Que faz a gente sofrer. Mais do que precisava. Mas eu não fiz nada, tudo certinho, eu nunca andei, eu sempre comprei só o que eu podia, pagava à vista, eu não tenho por que passar por isso. Ah, então você acha que se não existe uma causa para a sua doença ou para o seu problema emocional, o seu problema familiar, você acha que nesta hora Deus errou com você? Como que ele pode ser a inteligência soberana? Como que nada pode ser mais inteligente do que ele se ele errou? Cada vez que você pensa que Deus errou, você está dizendo que Deus não é Deus. Porque se Deus errou, Deus não era perfeito. Poderia haver alguém que fosse mais perfeito que ele, que não errasse. Então veja só, como nesta hora, quando nós estamos frustrados, nós também não usamos a inteligência. Nós preferimos achar que Deus é aquele professor rigoroso que não foi com a sua cara e te deu nota baixa. Não porque você errou, mas porque ele não queria que você tirasse uma boa nota. É assim que a gente pensa que Deus faz. Esta é a maneira através da qual nossos espíritos justificam a nossa incapacidade. A nossa própria ignorância. Ah, mas você fez tudo direitinho. Você não estaria merecendo, segundo a ordem da justiça, passar por isso. Mas está passando. Esse é um fato. Será que não é mais adequado você pensar que existem coisas que você não sabe?
Ao invés de deliberar que Deus é mau, ou que Deus não existe, será que você não pode pensar que existem coisas que não estão dentro da sua capacidade ainda de entendimento? E quando você vai procurar explicações para estas coisas que parecem impossíveis, você as encontra. Você descobre que não por culpa da divindade, mas por culpa da nossa incapacidade, nós herdamos de nós mesmos sofrimentos. Nós herdamos. Somos nós realmente que precisamos passar por aquilo que nós estragamos. Imagine que um dia você alugou uma casa de um senhorio, de um proprietário. Ficou morando nessa casa 4 anos. Destruiu a casa. Não cuidou, não pintou, estragou as portas, janelas, os metais, porque você sabia que não ia ficar lá para sempre. Quando foi para sair, deu uma de João sem braço, juntou as coisas de um dia para outro, de madrugada mudou e foi embora. Não deixou um endereço, não deixou nada. Se mandou. Imaginando que todo o prejuízo que ia ficar com o proprietário, isso era problema dele. Que, aliás, é muito comum com as pessoas. O proprietário certamente teve que arcar com aquilo, e como você não deixou nenhum contato, ele não teve como cobrar você. Procurou o fiador. O fiador não sabia onde você estava. O fiador teve que fazer um acordo para pagar o prejuízo para o dono. E, obviamente, se arrependeu de você ter sido afiançado por ele, de ter confiado em você. Ah, mas a gente vai embora, cada um que se vire, né? É legal, agora o problema dele, ele é rico, tem uma casa para alugar para os outros. Eu não tenho nada, eu estou indo embora para melhorar de vida. Aí você muda, vai para outra cidade, longe, e começa a viver a sua vidinha, né? Com as suas tralhas, suas coisas, tem um bom negócio. Fica lá mais 4, 5, 8, 10 anos. Já esqueceu. Já passou. 10 anos depois. A empresa onde você está trabalhando transfere você para aquela mesma cidade de antes. Só que você precisa procurar uma casa. Porque vai ter que trazer a família. Seus filhos já estão grandes, vão ter que estudar naquela cidade, você vai ter que morar ali. E aí você vai, achei essa casa aqui no jornal, que legal, olha que coisa bonita. Vai atrás, telefona lá, fala com a imobiliária, pega a chave e vai ver a casa é linda, maravilhosa, excelente, para aquilo que você precisa. Aí vai falar com o proprietário, é o mesmo da outra casa. Ele vai alugar para você? Ai, mas era aqui que a gente ia ser feliz, porque a casa é maravilhosa. Sim, mas o dono é o senhor fulano. Quem? Aquele que o senhor deu um golpe há 10 anos atrás, na casa que o senhor já alugou. O senhor continua como inquilino. E agora que o senhor está como inquilino daquele proprietário que o senhor fraudou, nós também não vamos arrumar nenhum outro proprietário para o senhor fraudar. Pode procurar outro imobiliário. Então, quem foi que fechou as portas para você? Foi Deus? Ou foi você? Quem foi? Que não raciocinou como causa e efeito. Num mundo onde a causa é a origem de todos nós e o efeito somos nós. Tudo funciona na natureza como causa e efeito. Quando você vai ao livro dos Espíritos e procura lá a definição de espírito, um pouquinho depois da definição de Deus, se não me engano, no livro dos Espíritos, é a pergunta 24. Na pergunta 1, ele pergunta que é Deus. Na pergunta 23, Kardec pergunta aos Espíritos,
O que é o Espírito? O que é o Espírito? Quem aqui é um espírito, levanta a mão. Só tem espírito aqui, uns 4, 5. E mais um pouquinho aqui. Eu vou voltar a perguntar, porque o povo estava meio distraído. Quem aqui é espírito, levanta a mão. Tem alguns que não levantaram a mão, que não tem certeza. Mas mesmo essa dúvida é salutar. Vai pensando se você é espírito ou não. Mas agora, pelo menos, acho que a maior parte acordou. Então, essa pergunta, Kardec quer saber: que coisa é o Espírito? Ou seja, você que levantou a mão aqui, você que está em casa, que coisa você é? Você viu que o seu pai, o Criador de todas as coisas, na pergunta número 1, era a inteligência soberana do universo. E você, filho dela, que coisa você é? Olha o que os espíritos respondem. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Deus é a inteligência soberana. Quando cria alguém com inteligência, este ser espírito é o princípio da inteligência. Princípio da inteligência, somos nós. Ou seja, você não é dentista, empresário, você não é astronauta, você não é químico, você não é matemático, você não é cozinheira, lavadeira, não é qualquer destas coisas que você usa para identificar você. Quem você é? Ah, eu sou um marceneiro. Não, você não é um marceneiro, você é o princípio inteligente do universo. Quando você não usa a sua inteligência para viver de uma forma coerente, você pode ser um médico, você pode ser um cientista, você pode ser um astronauta, mas você é um tonto. Porque você não está usando justamente aquilo para o que Deus criou cada um de nós, que foi desenvolver a potência que nele é absoluta e que nós está em crescimento, a inteligência. Então, frequentar uma igreja sem questionar absolutamente nada do que você escuta é você negar a sua capacidade inteligente, achando que o ritual vai substituí-la, achando que beijar a anel de um, que ajoelhar e que repetir uma coisa que você nem sabe por que está escrita, vai resolver as coisas, achando que se sentar aqui e ouvir a palestra e depois tomar o passe vai sarar. Não é assim. É preciso que a sua inteligência esteja desperta. É preciso que você use a sua capacidade de entendimento para estar conectado com a causa, a origem. Porque se você não usar isto, você vai ser despertado pela dor. O sofrimento é muito útil. Porque o sofrimento é aquele despertador que toca toda manhã para fazer você se levantar e ir trabalhar. É aquele que diz: escuta, acorda, o que você está fazendo não está sendo bom não. Muda alguma coisa. E é exatamente quando você compreende isto, que o mecanismo intelectual se abre, que você entende que isto aqui não é uma igreja. Que Jesus não é uma igreja. Quem fez dele uma igreja foram os homens, não foi ele. Que tudo o que os espíritos superiores têm vindo fazer é nos ensinar um outro modo de viver. Um modo mais simples. Menos cheio de problemas. Menos arrogante. Menos problemático. Menos ambicioso. Por quê? Porque todas estas são coisas que nos prendem à matéria. E todas as vezes que nós estamos presos à matéria, nós sofremos as ilusões da matéria. É consequência. Eu sei que já aconteceu com muitos de vocês que quando alguém estragou uma roupa que você estava vestindo, foi pior do que você ter se cortado. Quando você se machucou na porta, você falou assim: ai, ainda bem que foi o meu braço que lanhou, o vestido ficou inteiro. Paguei caro. Ai, aqui eu passo metiolatinho, fica bom.
E por que isto? Porque nós estamos focando aquilo que de verdade vai virar um trapo, como se fosse a essência. Nós acabamos, por causa desta fantasia mental, que é não usar a inteligência para o que é importante, mas fazer de conta que somos inteligentes, discutindo bobagens, comparando-nos e vivendo de acordo com modismos. Isto deturpa nossas escolhas. Isto deturpa o que faz bem ao espírito e bem ao corpo. E então podem perceber que todos os venenos que vendem para nós são doces. Tudo é docinho. Bebida é doce. Comida é doce, adocicada. Tudo que vai envolver você ficar dependente daquelas coisas é alguma coisa que te causa prazer. Uma sensação agradável. Nunca vi ninguém viciado em uma abobrinha. Sabe? Ai, eu tenho um problema. Ai, eu preciso procurar um médico. Eu sou viciado em abobrinha. Eu como abobrinha todo dia. Café da manhã, almoço, janta. Sonho com abobrinha. Nunca nenhum dono de abobrinha precisou ficar preocupado de estar produzindo viciados na terra. Seria excelente que a gente se viciasse em abobrinha, em, sei lá, jiló, quiabo. Porque isso é muito melhor do que aquilo que você está acostumado a comer. Macarronada, cheia de carboidrato, glúten, pãozinho, farinha com glúten, carboidrato. Todas as coisas que você vê te convidam a você procurar, você é seduzido pelo olho, porque vai para a mente a imagem e faz você salivar. Pode ser um veneno, mas a mente não, ai, isso é veneno, isso não pode. Não faz. Faz o diferente. Ai, que gostoso, ai, que delícia. Podem ver que tudo gira em torno disso. Vocês se lembram no filme Os Detetives? Era uma série que passava nos anos 70, 80. Uma destas séries era Columbo. Peter Falk era o ator. Ele era um cara assim que usava uma capona de chuva, meio assim bronco, fumava um charutão. Era quando se fazia filmes interessantes, inteligentes, bonitos, legais de se assistir. Era uma sequência, tinham vários detetives. Este era um deles, era o Columbo. Depois tinha outros também. Mas eu gostava dele, porque ele era uma espécie de um Sherlock Holmes americano, assim, meio gaiatão. Tinha um carro velho caindo aos pedaços, ninguém dava muito para a inteligência dele, porque o cara não tinha glamour. Então o povo achava que ele era um tonto. E ele era chamado, por causa do departamento de polícia que ele frequentava, que ele era funcionário, ele era chamado para desvendar homicídios. E os mais cabeludos. E eu me lembro muito bem porque em um desses filmes, acontecia de alguém estar assistindo um filme no cinema, e esta pessoa saiu da sala, e quando saiu da sala, ela sofreu o atentado. Mas ninguém sabia que essa pessoa tinha saído da sala. Ninguém sabia. Como é que ele pôde ter sofrido o atentado quando saiu da sala, mas ele não saiu da sala e assistiu o filme inteiro? E então, fazendo as suas pesquisas, ele sempre dizia, a minha esposa comentou comigo outro dia, e a mulher dele acho que era quem fazia ele chegar nas pistas. Ou ele pelo menos dizia isso. Ele pegou o filme que estava passando na tela. O Raul vai pôr aí o Columbo. Olha o carro dele, na tragédia. Quem acredita
num investigador ter um carro desse, né? Um jeitão assim. Aí ele pegou a fita e ele vai fazendo todas as suas pesquisas e o filme não mostra tudo. Quando chega no final, ele prende a pessoa e conta toda a história. E geralmente é aquela pessoa que menos parece o culpado. E aí, como é que ele chega no culpado? Ele chega no culpado porque ele pega o filme que estava passando. E nesse filme, o filme estava passando, era uma cena de deserto. Estava todo mundo no deserto lá, o filme passava ali, né? Ele percebeu, quando ele pegou o filme, que havia uma oscilação no filme. Quando passava nessa cena. Ele viu mais ou menos a hora em que o cara pode ter sido assassinado, que hora que o filme tinha começado, que hora do filme estava passando, pela hora que o cara foi assassinado. Então ele pegou aquele trecho e começou a assistir. E ele notava que dava uma pequena alteração na imagem, muito sutil. Então ele pediu para passar o filme devagar. Quando reduziram a velocidade do filme, ele descobriu que para você assistir um filme dentro de uma imagem nítida, você precisa colocar em 1 segundo de 12 a 24 fotogramas, fotografiazinhas. Elas vão alterando-se, isso dá 1 segundo de filme. Mas ele percebeu que nessa parte do filme, um fotograma, um único, dos 24, ele alterou, ele foi alterado. E no lugar de ter o deserto, havia o quê? Havia a imagem de um copo de água todo geladinho, assim, aquele copo d'água respirando, sabe quando a água vai ficando em volta do copo? E isso aconteceu em 2 ou 3 pedaços da mesma cena. Por uma fração de segundo. Ninguém notava, porque em 24, em um segundo, passam 24 fotografias. Em 1 segundo. Então, quando você coloca essa pequena alteração, uma imagem diferente, os seus olhos não veem, mas sua mente registra. Então ele está naquela cena, deserto, sol quente, calorão. Ele está assistindo o filme. De repente, ele não vê, mas a mente dele vê copo d'água gelada, ai, deserto, ai, copo d'água gelado, estou com sede. Foi isso que fez ele se levantar para ir tomar a água, foi quando ele foi assassinado. Uma fração minúscula de imagem, que você não percebe conscientemente, e que altera a sua vontade e o seu desejo de procurar coisas. Imagina quando você é bombardeado por 24 horas de imagens indecentes ou inadequadas. Imagina quando a televisão mostra para você todas aquelas coisas maravilhosas que você baba só de ver. Imagina se você fica pensando na imagem que eles colocam para você comprar as coisas. Isso não é um fotograma em 24. Não, isso é um bombardeio mental que é para você não pensar, é você agir. Isso acontece com a moda. Você precisa comprar sapato? Não, mas eu vi um sapato maravilhoso. Olha, você não tem onde pôr sapato. Você precisa de sapato? Por que você foi comprar? Porque você viu. Custa dinheiro, sabe? Cada sapato que você compra custa dinheiro. Eu contei no último encontro que nós tivemos aqui no estudo, que uma frequentadora da nossa casa, anos atrás, quando nós fizemos essa enquete, disse que ela tinha 3.000 pares de brincos numa caixinha de sapato. Não se espantem não, vai lá e conta quantos vocês têm na caixinha de sapato. Vocês vão ver que está por aí, ou um pouco menos. 3.000 pares de brinco na caixa de sapato. Para 2 orelhas. Ainda que fosse o Dumbo, um elefante, não dava para usar as 3.000 ao mesmo tempo. Não eram 3.000 brincos, eram 3.000 pares.
Porque ninguém compra só um brinco por uma orelha. Já compra o par inteiro. Mas ela comprou tudo isso de uma vez, chegou na feira, eu quero toda essa feira aqui, é meu, vou levar para casa. Não, foi um hoje, 2 amanhã, 3 no shopping, no fim de semana, mais 5 que ela achou lindo. Mas peraí, você já não tem os brincos, já tá... eu não sei, eu gostei tanto desse, eu vou levar. Então fizemos aqui um levantamento no dia, mais ou menos, quanto que custa um brinco desses fuleiro, mais ou menos, não Swarovski, não H. Stern, sabe? Um brinquinho desses que não é também aqueles brincos que você põe aqui e já inflama a orelha na hora. Que ele é dourado e quando você tira ele está marrom. Não é essa porcaria. Nós vimos aqui que em média, segundo as meninas que estavam aqui, as mulheres, em média você compra um brinco razoável por R$30. Mais ou menos. Tem brinco muito mais caro, tem brinco muito porcaria, mas as porcarias não são para você. Para quem tem 3.000 pares de brinco, não vai comprar só ralé. Então, naquela caixinha de sapato, considerando que cada brinco atualizado teria pago R$30 por ele, são R$90 mil. R$90 mil. Aí você chega para a pessoa e fala assim, escuta, nós estamos precisando salvar uma família que está lá, ela precisa comprar um terreno, custa R$90 mil. Você dá para mim? Tá achando o quê? Que eu sou o quê? Tá me explorando? Eu sou crente, mas eu não vou dar, não dou dinheiro assim à toa, não. Eu só dou dinheiro, R$90 mil, para comprar brinco, que fica na caixa de sapato, que fica dentro da gaveta, que eu não posso usar todos de uma vez, que de vez em quando eu nem lembro que eu tenho. Isso eu posso. R$90 mil. Isso acontece com cada um de nós, nas coisas que a gente faz. Só que para nós, a gente compra um de cada vez, porque alguém põe na sua cabeça que você precisa. Que você tem que fazer aquilo. Não é um fotograma que te induz a sentir sede. Não. É a maneira através da qual você é controlado, porque você não pensa que tem um raciocínio. Você diz, todo mundo faz isso. E por que eu não posso fazer? Ou seja, você empenha o raciocínio para todos os outros. E acha que o que a maioria faz é um sinal de sapiência. Sapiência. Nós temos visto o quê? Uma sapiência para uma enganação. Para nós estarmos sempre fazendo alguma coisa que é nocivo. Você não vê nenhuma propaganda dizendo para você, gente, economiza. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não tem uma propaganda na televisão que diga, não consuma, não compre essa bebida que ela é prejudicial à sua saúde. Me diga qual foi a loja que você entrou no shopping onde você costuma ir, em que o vendedor disse assim, mas a senhora tem certeza que precisa de mais este sapato? A senhora não tem na sua casa? Qual foi a loja em que alguém fez você pelo menos pensar se de verdade precisava gastar aquilo? Nenhuma. E você acha que essas pessoas gostam de você. Você foi muito bem atendido, é tão simpático esse vendedor, essa vendedora é tão prestativa, ela trouxe toda a prateleira de sapato, é claro. Precisa seduzir você não com um fotograma, mas com 2, 3, 4 pares, para você pôr no mesmo pé. Que já tem um monte esperando você lá em casa. Até você acabar com ele. Mas você gasta dinheiro de verdade, que você teve que pagar, que você teve que trabalhar, que você deveria ter guardado para alguma coisa mais importante, mais séria, mais duradoura. Você comprou um pedaço de pano que vai ficar velho. Alguma coisa que vai enferrujar, porque quem tem 3.000 pares de brincos, se não forem todos de ouro ou de prata, quando for resolver usar um deles, vai estar lá um monte de ferrugem. Todo perdida a aparência, o brilho. Quando não, de tanto ficar parado, descolou a pedrinha que estava nele, está caída no fundo da caixa. Eu tenho certeza que já aconteceu com vários de vocês de terem deixado roupa nova no cabide.
E quando está esperando, não, esse vestido é para aquela uma festa, quando aparecer uma festa eu vou com esse vestido, porque esse vestido, essa vai ser para festa, esse paletó vai ser para festa, aí passa 1 ano, 2 anos, o dia que você vai, apareceu a festa, você pega o vestido, ele está com uma mancha amarela em cima. Assim. Mas ninguém pegou esse vestido, como é que ele ficou desse jeito, todo manchado? O tempo. O tempo acabou com ele. Sozinho, sem você nunca ter usado. Você nem tirou tá no plástico ainda. Porque ele é feito de matéria, a matéria se deteriora. A matéria se deteriora. Não existe uma prova mais clara do que a sua carteira de identidade. Pegue a carteira que você tirou a foto aos 4, 5, 7, 10, 20, 30 anos atrás e veja como você era. Olha no espelho agora. Credo. Eu sou feito de matéria. Se deteriora. Se deteriora. Por mais que você diga que hoje você está melhor do que estava na foto. E pode ser mesmo, porque as modas de 30 anos atrás eram uma tragédia. Você parecia o Mário Fofoca, parecia o rascunho do inferno, aqueles óculos gigantescos daquele personagem que fazia o Zé Bonitinho. Pode ver a moda do passado, você ridiculariza. Mas você usa a mesma imbecilidade que vai virar ridículo agora, porque estão dizendo para você que é moda. Não, agora eu estou in. Estou dentro da moda. Quem disse para você que isso vai valer? Quem disse para você que você é melhor porque está usando isso? Onde está a sua capacidade de pensar? Será que você não é capaz de notar que num ambiente de egoístas, onde é o mundo onde nós estamos, todos os egoístas vão querer tirar alguma coisa de você? Principalmente no comércio. Vão querer convencer com você que se você vestir aquele vestido tubinho, você não vai parecer uma manilha, uma boca de lobo vestida. Aquele vestido tubinho que você viu aquela garota que é modelo. Você já notou que você nunca cruza com uma modelo em lugar nenhum? Aquelas que andam que nem 2 palitos assim, rebolante. Você nunca encontra esse povo em lugar nenhum, a não ser nessas festas de embalo que tem nas altas redes, os altos círculos de gente que está vinculado a esse sistema de criar ilusões na mente das pessoas. Você não encontra essa magrela em nenhum lugar, porque se você encontrasse, você dava uma esmola para ela, que ela está passando fome. Mas você acha que você quer ficar igualzinho aquilo. Então pede para Hitler te levar de novo para Auschwitz ou em algum lugar lá para você fazer um regime. Porque você fala assim, não, eu já parei de comer chocolate e não emagreço. Vai para o campo de concentração, porque lá não tem jeito. Lá você emagrece, aí entra no tubinho. Se você quiser entrar no tubinho para fingir que você é aquela beldade que você assistiu, vai precisar fazer de conta. Vai precisar fazer de conta, vai ter que comprar roupa para encapar a boca de lobo, aquelas manilhas redondas que eles põem embaixo da terra. Porque você não é igual àquela pessoa, e aquela pessoa não quer dizer que é sinônimo de beleza. Você que aceitou isto. Você tem que se sentir bem com aquilo que você está, desde que você entenda que também todos os processos de obesidade podem produzir doenças. Deus não tem culpa nenhuma com isto. Quem engorda não é Deus, somos nós. Não é Deus que tem que fazer o regime, somos nós. Fazer o regime, ter uma atividade física que possa regular o funcionamento do nosso organismo de uma forma melhor, ao invés de ficarmos nos iludindo. Eu vou fazer o regime da lua, vou fazer o regime do abacaxi, vou fazer o regime da maré. Cada vez eles inventam uma novidade. E nunca dá certo, é que nem aqueles aparelhos de fazer ginástica. Primeiro era para você ficar fazendo abdominal em casa. Você comprava, punha embaixo da cama e fazia abdominal. Aí você compra, depois vem aquele negócio de fazer o step, anda assim. Você fica, são 2 pistões de ar que você fica em cima fazendo de conta que está subindo a escada. Você mora no 15º andar, por que você não faz isso de graça, sem comprar nada? Sobe a escada. Não, mas é que depois eu faço, põe embaixo da cama e guardo.
Já dá lá o aparelho de fazer abdominal embaixo da cama. Agora está o step embaixo da... Aí eles inventaram um negócio que você ficava andando assim, que ia com o braço para frente, para frente, para trás, para você perder a mesma coisa que você ia perder com o abdominal, com os degraus. Agora é com esse andador que faz você ir para lá e para cá. Depois inventaram um negócio que dá choque. Você não precisa fazer nada, só levar choque. E você, os músculos, os molúsculos vão ficar tudo endurecido. Agora, todos esses produtos, eles vinham com, depois de todos os certificados, de não sei quem, eles vinham com um caderno de receita, de dieta, para você comer. Quer dizer, podiam mandar só o caderno. Se você comer só o que está lá, você emagrece sem precisar do aparelho. Mas o negócio não é esse, o negócio é você comprar um aparelho. Porque você pode olhar embaixo da sua cama, atrás de um armário, alguma coisa, tem lá uns 2, 3, 4 aparelhos que iam resolver o problema do seu abdômen, você ainda está gordo. E mais pobre, porque comprou todo esse lixo. E não quis fazer a receita que estava lá, ó. Nós mandamos, por que eles mandam a receita? Vai dizer, olha, esse negócio não funciona nada, mas a gente mandou o livro de receita. Se ele cumprir a receita, ele emagrece. Ninguém pode pedir o seu dinheiro de volta, porque não fez o que devia. Toma só suco de cenoura todo dia, de manhã, e na hora do almoço, e na hora da janta. Vê se você não emagrece. Emagrece. Mesmo que você não faça nada. Tomou suco de cenoura, suco de maçã e deitou. Ficou deitado. Daí levantou, tomou mais um, deitou. Não fez ginástica nenhuma. No dia seguinte está mais magro. O corpo estava, vou ter que tirar proteína de algum lugar, vou ter que tirar gordura de algum lugar. Só cenoura, maçã, chuchu, abobrinha, não engorda. Então, use o raciocínio e pense. Pense porque nós fizemos há alguns anos atrás uma palestra chamada 110 e 220. Qual é a voltagem que você funciona? A Ana Paula vai procurar para mim e eu vou dizer qual foi a data em que nós fizemos essa palestra. 110 ou 220. Em qual voltagem você funciona? Motores funcionam nessas voltagens, né? Se você ligar um motor de 110 no 220, ele funciona por um tempo e depois ele queima. Não funciona mais. Então, o grande problema é saber como nós estamos conectados nesta grande estrutura elétrica, magnética que existe no universo. Ah, mas seria tão bom que o André falasse, Jesus vai te salvar, agora vamos tomar passe. Como as outras religiões fazem. E você continuaria esperando que Jesus faça o repouso, que Jesus faça o remédio, que Jesus faça ginástica, que Jesus tire as coisas ruins do seu caminho, e você ia continuar do mesmo jeito. Ou seja, vamos pensar sobre isto. Qual é a voltagem que você está? Porque se você prestar atenção, todos os grandes espíritos que vieram na humanidade, vieram com a missão de fazer a gente mudar a voltagem que nós estamos funcionando. Todos. E não é apenas uma voltagem biológica, é uma voltagem mental, é uma voltagem emocional, uma voltagem vibratória. Nós estamos vivendo num planeta de densidade material bruta. Este planeta, naturalmente, nos sustenta. Mas isso não quer dizer que nós devamos ser iguais a ele. Que nós devamos viver na mesma vibração. Porque uma coisa que é material está submetida à deterioração. Veja a sua carteira de identidade. Até a própria carteira de identidade, que um dia foi novinha, a hora que você tira da carteira, ela já está assim, quase preta, marrom em volta. Nossa, o plástico já está descamando, se é que ainda está grudado. A deterioração é condição de um mundo de prova e expiação materialmente denso como o nosso. Por isso que se chama prova e expiação. Porque nós vamos sofrer os efeitos da deterioração. Seja quando nós tenhamos consciência e integralidade em nosso comportamento, não nos prejudicamos em nada, seja quando não. O cemitério está cheio de gente que nunca ficou doente, que nunca tomou remédio,
que nunca fez uma cirurgia, mas que foi enterrado, porque não pôde ficar aqui. Portanto, a deterioração é algo que nós precisamos aprender a trabalhar. Porque vai dizer a você, escuta, você vai viver bastante, você vai estar bastante tempo aqui, mas você vai ter que voltar. Não se iluda. Não pense que o tempo que você vai estar vivendo usando um corpo vai ser para sempre. Essa é a lógica. Mas como é que a gente funciona? A gente fica pensando, não, por que eu vou pensar em morte? Deus me livre, bate na madeira, porque eu não sei o quê, eu nem vou em enterro, porque esse negócio atrai. Tem gente que quando vai fazer algum sepultamento de um amigo, chega em casa, já vai tirando um sapato lá na calçada, para não trazer nada, nem uma terrinha do cemitério, já tira o sapato, já vai para o tanque, já joga tudo dentro do tanque, já tira a roupa, sai pelado, vai tomar um banho. Já põe tudo na máquina. Nossa, que pavor da morte. Mas a morte não vem em pó. Né? A morte é uma consequência natural de estarmos vivendo com o pó. Nós somos um pó solidificado que vamos ter que voltar ao nosso pó talco. Só que você não é isto. Esse é o problema. Você não é isto. Você é um ser que governa isto. E que está submetido a uma estrutura elétrica e eletromagnética que mantém a agregação aparente por um tempo. Só que existem outros níveis elétricos, outros padrões vibratórios, outros, tanto para cima quanto para baixo. A palestra que eu me refiro, a Ana Paula colocou para mim, é de outubro de 2008. São quase 12 anos que nós já falamos sobre isso. Nesta mesma época, um pouco antes, o espírito Lúcio começou a escrever as obras, despedindo-se da terra, esculpindo o próprio destino, herdeiros do novo mundo e sob as mãos no final da última hora. São 4 livros que falam sobre um processo de transformação da humanidade. O último, que foi no final da última hora, foi lançado em novembro de 2011. Os outros 4 foram escritos antes. Nós estamos vendo, são 10, 11, 12 anos, 13 anos, que os espíritos, neste caso nosso aqui, da nossa instituição, estão falando sobre as modificações importantes que nós precisamos fazer, para pensar em que padrão vibratório nós estamos. Antes destes 4, Lúcio escreveu a trilogia, O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade sob as Mãos da Misericórdia, contando o processo de consequência para os espíritos que não se modificam. E o que esperar depois? São 3 obras que também elucidam, começando pela primeira delas, O Amor Jamais Te Esquece, que é de 2006, acho que 2007, 2005, falando a pessoas para o emocional, a figura do Cristo, se preocupando com espíritos como Pilatos, por exemplo, como ajudá-lo. Em todas estas hipóteses, nós temos depois o quê? A rádio, temos a TV, temos os programas que fazemos na TV aberta, os programas que falam sobre as leis espirituais, e assim nós temos tido inúmeros outros canais divulgando isto em outras áreas, com outros comunicadores. Por que será? Porque eles vão ganhar viewers, vão ter lá visualizações, a maior parte deles não recebe nada. Estão trabalhando de uma forma espontânea e interessada em melhorar as pessoas, por elas compreenderem esta lógica de causa e efeito. Você veio aqui porque está com uma dor na joanete e quer ver se os espíritos melhoram. Por isso? Por isso? Só por isso? A Ana está me dizendo que O Amor Jamais Se Esquece foi lançado em 2003. São 17 anos atrás. Por que nós precisamos de 17 anos para pensar
se as nossas vibrações estão se melhorando, se nós estamos nos preocupando em sair de um nível e chegar em outro. Por que será que os espíritos, quando vêm à humanidade, todos eles vêm trazer sempre um ensinamento para que nós nos tornemos melhores, vibratoriamente falando? Por que o grande ensinamento do Pai Nosso é o perdão? Por que você vai ter que perdoar 70 vezes 7 vezes, segundo Jesus disse, cada ofensa? Para esquecer que já perdoou, para você tirar de você um padrão de causticidade. É como quando você pega aquelas pilhas que ficaram enfiadas no aparelho por muitos anos, e quando você abre assim o reservatório da pilha, está toda zinabrada, vazou a pilha. Ficou muito tempo ali, ficou ali. E o seu tempo útil desapareceu, acabou. O entendimento de que nós estamos indo para um destino, que em outros caminhos chamam também de transição, outros chamam de apocalipse, outros chamam de outras coisas, tem sido cantado e decantado em todos os caminhos. Não pensem vocês que foi pela Joanete, pela dor de cabeça, pelo problema na coluna, que nós estamos aqui trabalhando. Também queremos que a pessoa se sinta melhor. Mas do que adianta melhorar o corpo se todos os corpos vão para o cemitério? E por que Jesus teria perdido essa chance de revelar essas coisas apenas para vir aqui devolver a vista aos cegos, curar alguma meia dúzia de gente paralítica, fazer alguma pessoa ficar mais felizinha? Para isso? É esse o esforço de Jesus? Formar uma entidade hospitalar, ou um hotel, uma estalagem para as pessoas ficar repousando, um restaurante para dar comida a quem não tem o que comer? É para isso? Não, não pode ser. Porque tudo isso vai proteger aquilo que não tem proteção. A degeneração física, a matéria. O que Jesus veio fazer foi dirigir-se ao espírito, para que o espírito aprendesse a funcionar em outro padrão. Para que o espírito fosse, para lá, por favor. Que o espírito fosse chamado a pensar naquilo que é espiritual, que vai ter continuidade, que vai fazê-lo melhor. Então, quando nós falamos dos motores, nós quisemos fazer uma comparação. Porque de verdade o que está acontecendo é que tudo está mudando de energia, inclusive a Terra. A Terra está sendo submetida a uma alteração bastante intensa do seu padrão magnético. Qualquer pessoa que tenha um interesse de estudar alguma coisa, mínimo que seja, pode ler o que eu vou dizer a vocês. Cientistas ao redor do mundo estão muito preocupados porque vulcões extintos. A vulcanologia qualifica vulcão adormecido, vulcão ativo, vulcão adormecido é aquele que faz muitos séculos que não entra em erupção, e vulcão extinto, vulcão que não existe mais condição de ele entrar em erupção, segundo a ciência dos homens. E agora estão assustados porque vulcões extintos estão dando sinais de que vão voltar a entrar em erupção. Por que será? Por que será que a vibração da ressonância Schumann subiu mais de quase 1000%? Por que será? Por que motivo os homens de entendimento mais elevado, conhecedores das coisas, estão fazendo cavernas nos diversos países? Vocês estão fazendo a Arca das Sementes, já fizeram isso em Svalbard, guardaram todas as sementes conhecidas da humanidade. Por quê? Vão fazer um jardim debaixo da terra. Eles gostam de fazer, sei lá, aqueles microambientes, né? Põe dentro de um vidro assim, faz um terrário. Não. É porque sabem que algo muito grande está vindo. Está vindo e não vai demorar para acontecer. Estudiosos dessas questões puderam fazer uma comparação entre mais de 35 lendas de povos do mundo inteiro, inclusive indígenas, que nunca se encontraram, que relatam as mesmas coisas.
e que dizem que vai haver um momento em que todo um processo de transformação da humanidade será desencadeado por uma alteração energética, que já está acontecendo. Você vai encontrar palestras de Divaldo Pereira Franco, um médium bastante respeitado no movimento espírita, há alguns anos atrás, informando que nós estávamos entrando num campo de ação de fótons oriundos das constelações das Pleiades. A Pleiade é uma constelação composta de 7 a 8 corpos celestes, dos quais o nosso Sol faz parte. E onde está a estrela Alcíone, como núcleo da constelação de Pleiades. Segundo Divaldo, um cinturão de fótons de luz, que está aberto, oriundo desta área, a Terra estaria ingressando nesse cinturão. Esta é uma explicação, ou pelo menos uma revelação que os espíritos dão a ele, e ele fez uma palestra falando sobre isso. Mas não é só isso que está acontecendo. Os estudiosos da história humana detectaram que, em períodos cíclicos, existe uma destruição massiva. Períodos esses que mais ou menos são comportados a cada 25 mil anos. Este período de 25 mil anos, 23 a 25 mil anos, é o período que os astrólogos e os astrônomos conhecem como a precessão dos equinócios. A Terra tem um eixo inclinado. Esse eixo inclinado aponta para algumas constelações no céu, no nosso céu, que na verdade é um espaço. A cada período de 2.300 anos, aproximadamente, essa indicação do eixo da Terra transita. Sai de um destas constelações e entra na outra. Fica mais 2.300 anos e a Terra vai girando, este eixo fica parado, praticamente parado, mas ela sofre pequenas alterações. Os antigos já conheciam este processo. E ao completar os 12 signos, voltando, portanto, para a sua origem, levaria mais ou menos este período. É o período que também, segundo estes astrônomos dizem, nosso braço galáctico dá uma volta em torno do centro da galáxia. A Via Láctea tem uma distância de polo a polo de 100 mil anos-luz. 100 mil, imagine um disco desses de vinil, numa grande vitrola, que para você sair da ponta e pegar o diâmetro da outra ponta, você leva 100 mil anos andando na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. E quando você quer furar o disco, ao invés de uma ponta a outra, para furar o disco, você tem uma espessura de 11 a 15 mil anos-luz, para você furar a densidade de estrelas que existe na nossa galáxia. Para a gente dar uma volta nesse núcleo, são 25 mil anos-luz. E todas as vezes em que isso se completou, desconfiam os estudiosos que algum raio muito forte vem do centro da galáxia, não só para nós, mas para toda esta parte que entra neste fluxo. E este centro da galáxia interfere. Como se você estivesse numa brincadeira em que alguém liga o esguicho e você fica dando em volta da pessoa com o esguicho. E ela fica dando esguicho. E ela não muda o esguicho, mas toda hora que você tem que dar a volta, você passa no esguicho. Cada volta que você completa. Nós estamos, segundo estão explicando, estamos entrando no esguicho. Esta força eletromagnética que vem do centro da galáxia, que vem de outras estrelas, está alterando o funcionamento das estrelas que estão submetidos a ela. E todos estes grupos estelares estão interconectados entre si por laços magnéticos, que são invisíveis, mas já detectáveis pela ciência. Há alguns anos atrás, sobretudo naquela época em que estamos falando de 2012, o calendário maia, aquela bobajada toda, os cientistas estavam explicando muitas coisas ligadas a isso.
Um desses é um indivíduo que poucos vocês já ouviram falar, mas que é muito conhecido no meio da pesquisa, do estudo dessas realidades, que se chama Nassim Haramein. Nassim Haramein. É um nome, parece árabe, muçulmano, mas ele é um cientista. E em um dos vídeos que há muitos anos atrás eu assisti, Nassim Haramein, ele mostra no vídeo uma situação muito estranha, muito interessante do Sol. Como nós temos hoje vários telescópios, vários satélites apontados para o Sol, fotografando o Sol 24 horas por dia, você entra em qualquer um desses satélites da NASA, você vê o Sol, e você pode pegar todo o período que você quiser e ver como o Sol se movimentou, o que aconteceu com ele. Nassim Haramein estabelece alguns trechos mostrando que em determinados momentos, o Sol, com a sua iluminação, ele pulsa. Ele pulsa. Ele tem como se fosse um solucinho. A luz fica um pouquinho maior e volta ao seu normal. E ele, quanto outros cosmólogos, estão explicando que todas essas estrelas são seres vivos, seres que estão vivos. Não são estrelas estáticas. Eles estão suportando todas as pressões e todas as interações cósmicas com outros corpos. E então ele mostra a sequência de fotogramas que as sondas da NASA fotografaram. Ele mostra exatamente isso. Em determinado momento, por algumas horas, o Sol dá um aumento de brilho e depois volta ao seu normal. Um aumento e volta ao seu normal. Isto para mostrar que já acontece isso normalmente agora. Não é uma coisa anormal. O Sol tem estes ciclos. Muito conhecido de todos é a história do ciclo solar máximo, ciclo solar mínimo a cada 11 anos. Segundo os critérios de detecção eletromagnéticas dos nossos aparelhos, percebeu-se que há um período de muita atividade, depois ele declina e fica 11 anos também, mas em uma situação de passividade. Porém, todas estas lendas e os cientistas que estão estudando isso agora estão dizendo que vai haver, em determinado momento, e não muito longe daqui, uma alteração de funcionamento solar que eles chamam de micronova. Micronova. Procurem aqueles que gostam de estudar isto. O que é uma micronova? Nós já ouvimos falar de supernova. Supernova é quando uma estrela está extinguindo-se e ela não consegue mais sustentar a luta entre a pressão que quer explodir e a gravidade que quer contê-la. Como os componentes químicos já não estão sendo reativos o suficiente para manter essa luta, em determinado momento esta estrela implode. E quando ela implode, ela produz uma reação de explosão e ela se torna uma supernova. Ela brilha intensamente com a luz de milhares de sóis por um período de alguns dias. Essa luz é ofuscante. Nada que estivesse perto sobreviveria. E essa explosão atira a matéria que restava, para o cosmos, onde vai ser depois reutilizada na formação de outras estrelas. E ela se transforma numa anã vermelha ou numa anã marrom. Uma estrela sem brilho. Essa é a supernova. Porém, existem ciclos nas estrelas que as transformam em micronovas, sem que elas se explodam, sem que elas morram. Elas têm surtos como se fosse um espirro que você tem. Quando você sente aquele negócio, vou espirrar, e você espirra. A micronova produz esta explosão contida, não para extingui-la, mas para ejetar material também, por algum motivo que os homens não sabem, e que foi responsável pela destruição de muitos dos corpos celestes que estavam ao redor da Terra. Muitos. Muitos deles deixaram até de existir por causa do impacto sofrido pela explosão de uma micronova no Sol. Este é o processo que se está esperando para os próximos períodos. Boa parte de vocês vai ver isto.
Isso não é para daqui a 1000 anos. Se você cuidar bem do corpo e puder prolongar ao máximo sua vida, você vai ver isso. Mas isso não é apenas uma alteração vibratória ou magnética, isso é uma alteração energética que vai afetar os motores espirituais. Isso vai alterar o DNA das pessoas, isso vai alterar as vibrações do seu perispírito. De forma que os estudiosos estão explicando que as criaturas que já estiverem vibrando num padrão positivo estarão muito bem abastecidas e se sentindo muito melhor. Enquanto que as pessoas que estiverem vibrando em padrões inferiores vão sofrer os impactos negativos desses padrões. E vão ficar piores. É o processo de separação do joio e do trigo. Que a Bíblia fala, que os evangelhos contam. Não é que vai aparecer alguém, você deu um sanduíche para um pobre, você é protegido. Você não ajudou ninguém, você vai para o inferno. Não. É você que vai se sintonizar com a vibração. E é graças a você que você será salvo, entre aspas, ou vai se condenar. Em sintonia com o padrão energético que vai emanar dessa explosão solar. Que inclusive vai dizimar todo o processo eletrônico. Todas as suas TVs, seus celulares, seus computadores, sua geladeira, seu fogão, tudo isso vai queimar. Então já é bom você começar a viver sem celular. É bom começar a pensar nisto, porque se de repente acontecer e você não puder ter bateria funcionando, não adianta, você terá que se adaptar àquilo que a natureza te oferecer. E nós não precisaremos ter medo de morrer, porque morrer ninguém vai, só o corpo. Talvez até muitos não morram no corpo, fiquem aqui por um tempo. Esse é o processo de transformação mais importante que a humanidade está passando. E que muitos não se deram conta ainda. Estão fazendo de conta que trocando a roupa, pintando o cabelo, pintando a unha, andando na moda, fazendo churrasco, bebendo cerveja, que é assim que você se prepara. E este esforço da espiritualidade não está só na área da religiosidade. Está em toda parte. Está em toda dinâmica de conhecimento. Basta que você pare de assistir aquilo que te entope de ilusões ou que te hipnotiza, como sendo aquele fotograma. Procure informações. Para você que nunca ouviu falar de micronova, o Raul vai colocar na tela um print de uma pesquisa astronômica mostrando as micronovas que já existiram nas estrelas que foram detectadas e colocadas aí para a gente ver. Você vê a lista. Todas essas são micronovas, ocorridas em 1917, 1941, em 2000, na estrela CI da Águia, da constelação da Águia. E aí, a constelação da Coroa Boreal, Ofiuco, Sagitário, Escorpião. Vejam em Escorpião, na penúltima linha, quantas vezes as estrelas de Escorpião explodiram em micronovas. 2010, 1999, 87, 79, 36, 17, 1906, 1863. Isto aqui não é invenção, não é mensagem de espírito, isso aqui é constatação científica de laboratórios astronômicos, de aparelhos da Terra que relatam e detectam a interferência magnética dessas microexplosões em estrelas que não se dizimaram, apenas espirraram. Para vocês verem como isso é comum. E nós colocamos só essa, mas isso
Se você pesquisar, você vai encontrar muitas outras. Por isso é o esforço dos espíritos, por isso é a quantidade brutal de avistamentos de naves extraterrestres, filmadas hoje no mundo inteiro, que ninguém mais tem como dizer que não existem. Porque esse é um problema que vai afetar a humanidade, e estes seres que estão também sabendo disso, se preocupam com o nosso estado. Não é para curar a sua joanete, sua gastrite. O que os espíritos estão querendo é que você não precise retroceder a um padrão vibratório pior do que este. Que você mude, que você se torne melhor. Ei, que você avance no caminho mental, que você não pense que está protegido porque foi comer a hóstia do padre, ou porque deu o dízimo, ou porque veio tomar passe aqui, ou porque tomou água fluidificada, ou porque recebe espírito. Isso é inútil. Quando Jesus nos conta sobre isso, ele fala: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, antes que passe por ela o dono da casa, e ao passar por ela, tranque ela por dentro. E aqueles que ficarem do lado de fora vão bater dizendo: Senhor, abre para eu entrar. E o Senhor vai dizer: eu não sei quem vocês são. Como não, Senhor? Nós andávamos nas praças junto com você, nós assistíamos você falar, nós ouvíamos a sua pregação, nós expulsávamos o demônio em teu nome. Eram gente que estava assim com Jesus. Porém, o dono da casa vai responder: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fizeram estas coisas, mas foram iníquos, foram mesquinhos, foram fingidos, foram maus. Apenas entraram nas igrejas, nunca se transformaram para o bem. E é este o sentido do ensinamento do Senhor. Porque também no Cristo, também nos evangelhos, nós vamos encontrar essa promessa de que vai acontecer algo muito grande no sol, que vai afetar a rotina das pessoas na terra. É por isso que estamos aqui. É por isso que temos uma TV. Não só para falarmos que precisamos nos tornar boas pessoas, mas para você entender que é você, como efeito de uma causa, que vai causar para você mesmo o efeito que você vai encontrar. Se você tem ouvidos de ouvir, escute. Não acredite no que eu estou dizendo, vá pesquisar. Pesquise sobre micronova, pesquise sobre essas explosões que existem em abundância, pesquise sobre essa precessão dos equinócios, pesquise sobre estas coisas. Não acredite em mim, mas acredite em você. A única forma de nós estarmos cooperando com o universo, que é inteligência soberana, é usar a nossa inteligência para nos ajudar. E a forma de nos ajudarmos é sintonizando-nos com o bem em ação, fazendo o melhor. É por isso que Jesus, que não podia explicar o que era uma micronova, veio pedir para a gente perdoar, para a gente não ter ódio dos outros, para a gente amar o próximo como a você mesmo, porque isso você muda o seu motor, e é só você que pode fazê-lo. Nem Deus pode mudar o seu motor, só você mesmo. Quando entrarem na sala de passe, pensem nisto, e quando forem embora, ao invés de quererem apenas contar para os outros, perguntem-se se já estão querendo pensar diferente, agindo diferente. Muita paz.